Hoje eu quero refletir com vocês sobre esse tema, frustração e carência, lidando com a definição de amor. E leio com vocês hoje Romanos capítulo 8, versículo 35 ao 39. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 35 ao 39. Amém? Diz-nos assim: o que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições, ou calamidades, perseguições, ou fome, miséria, perigo, ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, apesar das aflições, apesar das calamidades, apesar das perseguições, apesar da fome, apesar da miséria, apesar do perigo, apesar das ameaças de morte, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônio, nem o que existe hoje, nem o presente, e não sei o que irá acontecer amanhã, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação, nada que os nossos olhos possam ver, não há nada, jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós nesta noite, fala conosco, precisamos ouvir a Tua voz, ministra a Tua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém e amém. Amor de Deus. Amor de Deus é algo que nós cristãos, principalmente, muito falamos. Mas creio que ainda exista cristãos que não sabem o que significa isso. Qual a melhor definição disso? O que significa amar e o que significa ser amado? Uma certa feita em um grupo de amigos, essa pergunta saiu e um de nossos amigos respondeu que ele sabia muito o que era ser responsável. E ser responsável, ele disse, deve ser também amar. Acreditava que isso devia ser amor. Ser responsável com a família era uma forma que ele demonstrava e acreditava que isso era amor. Mas ele também disse que não sabia se os amava de fato, porque simplesmente não sabia o que significava isso, pois ele mesmo não havia presenciado, não havia vivido desde a sua infância o amor. E na verdade, quando ele disse isso, que ele pensava que era ser responsável, ele estava falando mais sobre ele, mais sobre a sua história, sobre algumas feridas que a vida tinha lhe dado. Como disse o filósofo e matemático cristão Blaise Pascal, ele disse: o coração tem razões que a própria razão desconhece. O que ele estava dizendo, Blaise Pascal, ele estava dizendo que há muito mais no coração humano, muito mais nos sentimentos, nas emoções, do que um olhar frio e calculista, do que alguém racional possa compreender. O coração é somente onde Deus pode entrar, onde somente Deus possa conhecer. Algumas pessoas têm dificuldade de entender o que é amar, de entender o que é ser amado, porque carregam consigo
em suas histórias algumas feridas, que pode então desenvolver alguns sentimentos. Algumas pessoas trazem frustração, porque acreditavam, esperavam, criaram expectativas e não receberam isso de volta. Não receberam amor, não receberam afeto. Algumas pessoas esperavam tanto e continuam esperando, que gera então nela carência. Ela é carente de encontrar alguém que responda àquilo que ela tanto espera. Ou então, insatisfação. Talvez ela recebe, mas para ela nunca está bom. Ela quer sempre absorver, e não há nada que o satisfaz, porque ela sempre quer mais. Algumas pessoas que carregam consigo lembranças de abandono, que carregam consigo machucados de insensibilidade, feridas de rejeição, de incompreensão, demonstram então uma certa dificuldade de compreender o que significa amar ou ser amado. E particularmente quando Deus então entra no assunto, as coisas ainda se tornam mais difíceis. Por quê? Porque como eu consigo conciliar sofrimento, dor e Deus? As coisas ainda se tornam cada vez mais difíceis. E pessoas assim desenvolvem então alguns mecanismos para ela sair então. Mecanismo de compensação. O que é um mecanismo de compensação? Mecanismo de compensação são as pessoas que buscam de qualquer maneira serem bem-sucedidas, serem reconhecidas, competentes. E nada disso é ruim. O problema é que alguns tomam então admiração e sucesso como um modo de compensar a ausência de amor que não recebeu. Ela quer tapar um buraco, uma lacuna no seu sentimento, nas suas emoções, através do reconhecimento dos outros, mas reconhecimento não é amor. Essa é a percepção de amor pela admiração, pelo reconhecimento, e traz ainda mais sentimento de frustração, porque a pessoa vai viver numa vida frenética, numa paranoica, que nada vai satisfazer. Nada. Porque nós não conseguimos agradar todo mundo. Não conseguimos agradar a todos. Outro mecanismo, então, é o mecanismo de proteção, que nós já falamos aqui. As pessoas, por não suportarem passar pela rejeição novamente, ou então que já foram abandonadas e não querem passar novamente, pessoas que foram traídas e não querem passar novamente, levantam então uma fortaleza em volta de si, para se sentir protegido, ou então cavam um fosso para se manterem protegidos e nunca mais ter que passar por frustrações de expectativas que não receberam. Mas a verdade é que nós nos frustramos porque nós estamos sempre esperando mais dos outros. Nós somos assim. Nós esperamos muito dos outros. Nós esperamos muito de nossos pais, nós esperamos muito de nossos filhos, nós esperamos muito de nossos cônjuges, nós esperamos muito de nossos amigos, esperamos muito da igreja e até mesmo esperamos muito de Deus. E muitas vezes essas esperanças, essas expectativas não se concretizam. Vivemos em um mundo que muito espera e pouco se recebe, porque nós esquecemos de uma coisa, que nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Nós somos decepcionados e eu e você também decepciona os outros. Não é só nós que ficamos com o coração ferido, nós também ferimos o coração do outro. Por quê? Porque somos pecadores. O apóstolo Paulo nos apresenta uma lista de situações, de experiências que fariam muitos de nós se sentir abandonados e não amados por Deus.
O apóstolo Paulo nos mostra isso. Mas você sabe qual é a resposta? O quê? O que pode nos separar do amor de Cristo Jesus? Serão as aflições? Serão as calamidades? Serão as perseguições? A fome? A miséria? O perigo ou ameaças de morte? O que pode nos separar do amor de Cristo Jesus? E há algumas verdades importantes para observarmos aqui nesta noite. A primeira verdade que eu quero conversar com os irmãos é: a pergunta não é se há dissabores, se dissabores existem. A pergunta não é se dissabores existem, mas se eles têm o poder de nos separar do amor de Deus. Paulo nos dá um relato de dissabores da vida aqui. Talvez você esteja ou já passou por aflição. Talvez você esteja ou já passou por calamidades. Talvez você esteja ou está passando por perseguições. E tantas outras coisas que a gente poderia listar aqui. E quando chegamos em 2 Coríntios capítulo 11, Paulo ainda aumenta essa lista. Naufrágio, picado por víbora, entre falsos irmãos e tantas outras coisas. Ele vai aumentando essa lista cada vez mais. Então, como conciliar o amor de Deus com o sofrimento e a dor? Como conciliar o amor de Deus diante de calamidade, diante de sofrimento, de perigo, de tribulação? Por bem menos, eu e você já pensamos em largar tudo, se nós formos comparar aqui a nossa história de vida perto da história de Paulo. Por bem menos nós já pensamos em desistir. Por bem menos muitos já abandonaram a fé, por não se sentirem amados por Deus diante de uma perseguição no trabalho, diante de uma agonia por causa de uma enfermidade, diante de uma traição. Por bem menos muitos abandonaram por causa de uma frustração. Por bem menos muitos abandonaram por causa de uma decepção. E Paulo não nega que há situações que atuam contra a nossa fé no amor de Deus. Há situações que muitas vezes nós perguntamos: onde está Deus? Será que Deus está nos vendo? Como nós falamos semana passada, muitas vezes nós colocamos os nossos sentimentos para fora como Jó. E nós dizemos, e Paulo não nega isso, que existe essas situações. A pergunta de Paulo não é se essas situações, se esses dissabores da vida existem, mas é se elas têm o poder de nos separar do amor de Deus. As aflições nós passamos. Tribulações nós passamos, decepções nós sofreremos e nós causaremos. Tudo isso nós iremos passar, e Paulo não nega nada disso. Mas a pergunta dele é: será que essas coisas têm o poder de nos separar do amor de Deus? A segunda verdade que eu quero pensar com os irmãos é: o amor de Deus não é entendido em termos de sentimentos, mas pela compreensão da sua natureza, da natureza de Deus. Eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós temos dificuldade de entender esse amor com sofrimento, porque a nossa cultura, amor envolve experiências românticas e afetuosas. Amor se define nisso em nossa cultura. Para amar ou ser amado é preciso que algum tipo de sensação esteja envolvido nisso. E o amor que vemos nas novelas, nos filmes, nas literaturas, é apenas um sentimento frágil e inconstante, que
que as pessoas saem machucadas. E não quero aqui diminuir o valor do romantismo, né? Das relações afetivas. Ele é importante e tem seu lugar nos relacionamentos. Mas pode, se nós levarmos esse tipo de definição para o amor de Deus, pode apresentar para nós, então, uma armadilha quando se transforma um padrão desse jeito que se define o amor divino. E essa percepção comum de amor traz muito sofrimento e frustração, porque todas as vezes que o meu sentimento não é correspondido, eu me magoo, eu fico triste. Quando nutrimos expectativas românticas e abstratas em relação ao amor de Deus, não importa mais quanto Jesus sofreu por nós na cruz. Quando eu comparo esse amor de Deus com o amor da nossa cultura, que envolve relações afetuosas, que Ele pode deixar de amar, é por isso que nós precisamos entender que Deus é amor. Ele não precisa de nós para amar, mas Ele nos ama porque Ele é amor. Essa é a natureza de Deus. E quando nós invertemos esses valores, não importa mais para nós o que Cristo sofreu na cruz por nós. O que importa é se temos ou não a sensação desejada de ser amado. Nas Escrituras, o amor de Deus é revelado de inúmeros modos. A grande história nos mostra isso. Deus revela o teu amor através da criação. Quando Ele fez tudo e viu que era bom. Deus revela o teu amor após a queda e faz uma promessa com o homem, que da mulher viria um que nasceria da semente da mulher e esmagaria a cabeça da serpente. Deus revela o teu amor em toda a busca do homem por Deus. Deus vai preservando o teu povo, cuidando de Judá, preservando José até o palácio, para que José então cuidasse do povo de Israel, porque do povo de Israel viria Jesus. Até que nós chegamos no centro da história, a cruz. A cruz, o amor de Deus é revelado em sua plenitude na encarnação e no sacrifício na cruz por nós. Aí eu te pergunto, que tipo de romantismo há na cruz do Calvário? Não há nada de romântico nessa declaração de amor. Não há nada de romântico na cruz. Muito menos naquele que foi pregado e desfigurado nela. No entanto, é nela, é na cruz que Deus prova o seu amor por nós em Cristo Jesus. Essa é a maior expressão de amor. A cruz é a grande declaração do amor que Deus fez a nós. Mas Deus prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando nós éramos pecadores. É essa, irmãos, é essa a convicção que nós temos que ter. Essa é a convicção da verdade, que não apenas transforma os nossos pensamentos, mas esta convicção da verdade, ela reordena os nossos sentimentos e as nossas emoções e colocamos no lugar certo. Se nós precisamos de amor, é na cruz do Calvário que nós encontramos. Muitos cristãos, muitas pessoas, seguem pela vida se sentindo solitários, carentes, frustrados, decepcionados. Muitas pessoas seguem pela vida dessa forma e vivem se alimentando de expectativas irreais,
que vão se frustrar novamente. As pessoas vivem se alimentando de expectativas e permanecem assim espiritualmente e emocionalmente na infância. Não cresce. Tudo porque ainda tem uma visão abstrata do que é o amor. As pessoas confundem amor com reconhecimento, com admiração. Isto não é amor. Isto é subterfúgio de buscarmos ser amados. Mas a maior expressão de amor foi pregado no madeiro, Cristo Jesus nosso Senhor. E nós buscamos e criamos vários tipos de mecanismo para suprir essa necessidade. Porém, em todos os lugares que nós fomos buscar, o nosso coração ainda vai estar insatisfeito. Insatisfeito. E como eu disse, eu não estou jogando todo o romantismo conjugal, enamorado de lado. Não. Mas há um amor verdadeiro que nunca nos engana e nos frustra. É o amor de Cristo Jesus, o amor de Deus derramado em nossos corações. E por causa disso agora nós podemos amar uns aos outros, amar as nossas esposas, os nossos esposos, filhos, amigos, amigas, companheiros de trabalho. Por quê? Porque esse amor foi derramado no nosso coração. Nós vivemos e experimentamos e cremos no amor que foi pregado na cruz, Cristo Jesus. Como disse Ricardo Barbosa, quando entendemos o significado do amor, a partir de Cristo, não dependemos mais de sentirmos emoções que imaginamos serem necessárias para nos sentirmos amados. Nós não precisamos mais. Porque o Cristo na cruz foi o maior sermão eloquente. Foi a maior expressão e atitude de amor. E eu não preciso sentir, eu preciso crer que Cristo morreu por mim e ressuscitou ao terceiro dia. E Deus Pai me ama e eu sou filho amado dele. Amém. Para refletirmos e praticarmos nessa noite, não confunda amor com admiração. Não inverta isso. Isso é maneira para você estar buscando formas de ser amado. Não confunda amor com reconhecimento e admiração. Por Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Éramos desobedientes, merecedores da ira de Deus. E nós não tínhamos nada para que Deus olhasse para nós e nos reconhecesse e se admirasse conosco. Mas Deus nos amou. Não confunda isso. Isso só mostra uma necessidade de ser amado. Quando pensamos dessa forma, vamos viver sempre insatisfeito. Nós vamos viver sempre tentando provar para os outros que nós precisamos ser amados, que nós precisamos ser reconhecidos, que eu preciso ser alguém de sucesso, que eu preciso ser admirado. E vai ser uma busca sem fim. Uma busca sem fim. Como disse o Eclesiastes, ele não poupou os seus olhos de nada que os seus olhos desejaram. Mas tudo isso ele viu no final que era vaidade, vácuo e vento e fumaça, que ninguém pode pegar. Nada. Segunda coisa, seja realista. Seja realista. Nós passamos por dificuldades. Ariano Suassuna diz que o pessimista é um chato, o otimista é um tolo. Bom mesmo é ser realista e esperançoso. Seja realista.
Nós passamos por dores, na vida passamos por dissabores. O importante é sabermos que nenhum deles tem o poder de nos separar do amor de Deus manifesto em Cristo Jesus. É isso que Paulo tinha como convicção. É por isso que nós olhamos para Paulo e Paulo parece um extraterrestre. Como é que pode sofrer desse jeito e não sentir nada? É porque os seus pensamentos e suas convicções reordenavam os seus sentimentos e emoções. Havia um equilíbrio e ele conseguia então passar por todos os tipos de dores e dizer: o que importa é que Cristo seja exaltado através da minha vida. É isso que importa. Você já pensou, como disse Paulo no porto de Éfeso, dizendo: eu vou para lá, mas a única coisa que eu sei que o que me resta é prisão e cadeias e açoites. Mas mesmo assim eu vou, porque o importa é para que eu cumpra o ministério que me foi dado. O que é isso? É ser realista, esperançoso, saber que nenhuma dessas coisas pode separar do amor que há em Cristo Jesus. Terceiro, para refletirmos e praticarmos, a cruz de Cristo muda todo o paradigma de experiência humana de amor. Quando nós olhamos para a cruz, a maior expressão de amor, a pirâmide de valores nosso vira de ponta cabeça. A nossa experiência de amores que nós damos para receber cai por terra. Porque em Cristo nós não oferecemos nada, mas nós experimentamos desse amor por graça e misericórdia. Lidando com a definição de amor, compreendendo a definição de amor, entendendo o que é amor, que nunca frustra, que nunca decepciona. Cristo Jesus, o nosso Senhor. A cruz de Cristo muda todo o paradigma de experiência humana de amor. Quantas pessoas carregam em suas histórias, carregam em suas vidas tantas decepções, tantas palavras que foram lançadas lá atrás. Quantas pessoas carregam em suas histórias, quantas feridas e machucados pela vida, porque pessoas causaram lá atrás. E as pessoas não conseguem viver disso e não conseguem entender o que é amar e ser amado. Porque feridas estão abertas, porque machucados foram feitos. E ela se vê então impossível de amar, porque ela não recebeu isso também. Ela não sabe o que é isso. Ela inverte então por talvez ser responsável, por talvez ser comprometido. Amor é autodoação. Cristo se doou por nós. Morreu pelos nossos pecados. Se fez carne, habitou entre nós. Se vestiu de pele humana. Foi as últimas consequências. Recebeu de seu pai em um momento as costas. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Mas Cristo veio para um propósito: executar o plano que sempre foi o plano A de Deus, nos resgatar de volta, porque Deus olhou para mim, porque Deus olhou para você e apenas decidiu nos amar. Decidiu te amar. Na cruz é a maior definição de amor. E ali não tem nada romântico,
Ali tem um homem com coroa de espinhos, com seu rosto sangrando. Ali foi colocado um homem que furaram ao lado do seu lado. Que quando ele teve sede, deram uma esponja com vinagre. Que as pessoas passavam por lá, maleavam a cabeça e diziam: não és tu o rei dos judeus? Desce daí. Não tem nada de romântico nisso. Mas ali está a maior expressão do amor de Deus por nós. Eu quero orar com você nessa noite. Você que talvez não saiba o que é ser amado dessa forma. Você que talvez, se eu perguntar para você o que é amar e ser amado, você talvez não tenha uma definição. Você que talvez traz na sua história feridas, talvez da infância, talvez da adolescência, da juventude, no casamento, no seu relacionamento. Cristo hoje quer passar o seu bálsamo em nossas feridas e nos curar. Cristo hoje quer reordenar, organizar os nossos sentimentos e as nossas emoções. Então eu convido você nessa noite, presencial ou online, a fechar os seus olhos nesse momento e deixar aos pés da cruz. Dizer para Deus tudo aquilo que você passou, que você carrega, e por causa disso você não sabe definir e não sabe nem se experimentou o que é amor. E ali no centro da história, na cruz do Calvário, emana amor, emana graça e emana perdão para nós. Pai, em nome de Jesus, Senhor,